todo mundo chama aqui de Catedral da Sé, né? O nome oficial dessa igreja é a Catedral Metropolitana da Assunção de Nossa Senhora. Essa catedral, uma catedral neogótica. Então, quando você vai fazendo pesquisas na internet, todo mundo fala, não, é uma catedral neogótica, mas eu não sei nem o que é o gótico, nem o que é o neogótico. O que você precisar para criar essa igreja, para levantar essa igreja, nós vamos doar 8.000 fiéis aqui dentro para assistir uma missa. Vou mostrar para vocês a beleza e o tamanho disso. É o de Santana. Santana foi a mãe de Maria, a avó de Jesus. E aí você consegue ver esse vitral com todo o esplendor dele. Que está enterrado ali, ou está sepultado ali, o índio Tibiriçá, que é o cacique Tibiriçá. Sempre quando eu vou em igreja assim, de teto alto, eu fico igual um bobo, olhando para cima assim. O que posso lhes dizer é isso. Boa tarde, catedráticos. Estamos aqui de volta com mais um Para a Igreja Ninguém Chama. E hoje estamos no lugar talvez mais especial aqui de São Paulo em termos de igreja, na Catedral da Sé. Então, para a gente começar isso aqui, a gente precisa, na verdade, desmistificar algo que poucas pessoas sabem. Eu também não sabia. Todo mundo chama aqui de Catedral da Sé, né? O nome oficial dessa igreja é a Catedral Metropolitana da Assunção de Nossa Senhora. Qual é o rolê aqui, né? E vocês podem me corrigir aí se eu falar alguma coisa errada. Essa catedral, ela foi erguida em 1954, né? Que ela foi fundada. E ela foi honrada a Assunção de Nossa Senhora. Então a Assunção de Nossa Senhora é um dogma que foi feito pela Igreja Católica, pelo Papa, se não me engano, Pio VII, por Nossa Senhora não ter cometido o pecado original. Ela subiu direto aos céus. Então esse é o dogma, e essa catedral ela foi honrada e foi direcionada a essa Assunção de Nossa Senhora. Então hoje a gente vai passar por aqui, a gente vai ver o que tem na igreja. Uma igreja bonita, né, gente? Uma igreja garbosa, uma catedral neogótica. Então, quando você vai fazendo pesquisas na internet, todo mundo fala, não, é uma catedral neogótica, mas eu não sei nem o que é o gótico, nem o que é o neogótico, mas é uma catedral muito bonita. Lembra Notre Dame, que é uma catedral gótica. Então nós vamos entrar aqui e saber um pouquinho. Tem muita história aqui nessa igreja. Uma das histórias que eu mais gosto e mais acho interessante dessa igreja é como ela foi fundada, né? E aqui na porta a gente vai conseguir ver isso. Bom, a história que eu mais gosto da fundação dela é que aqui tem um busto, logo no início, do Dom Duarte Leopoldo de Silva, que foi bispo e arcebispo também de São Paulo. E é uma história bem interessante, porque quando ele teve a ideia de fundar essa catedral, a ideia de criar uma catedral neogótica aqui em São Paulo, ele juntou todos os ricaços, os cafeeiros da região, e foi realmente passando ali o bonezinho. Falando, galera, a gente precisa criar uma igreja, precisa construir essa igreja. São Paulo estava crescendo pra caramba e a gente precisa da ajuda de vocês. E o que eles falaram? Sim, o que você precisar para criar essa igreja, para levantar essa igreja, nós vamos doar. O Conde Matarazzo foi quem disse isso, e toda a elite cafeeira paulista auxiliou na construção dessa catedral. Isso é bem interessante, porque hoje a gente fala muito de elite, muito de pessoas ricas fazendo coisas, e a gente percebe que os ricos hoje em dia eles criam muita estrutura, mas nessa época as pessoas se preocupavam em criar uma estrutura, mas também uma estrutura espiritual. O Conde Matarazzo, assim como os outros ricos, sabiam que era necessário uma cidade igual São Paulo, que estava crescendo muito, crescer também espiritualmente e principalmente na religião católica, que foi quem fundou essa cidade, né? Então é uma dica aí, é uma chamada de atenção. A gente fica aí falando muito de religião e quando as pessoas participam da religião, a igreja não é só para orar, né? As pessoas um dia pensaram nisso aqui e pensaram que isso aqui faria muito bem para a cidade, seria muito bom para a cidade, e é assim que funciona até hoje, né? Então, para vocês entenderem a magnitude dessa igreja, a gente está falando de
8.000 fiéis aqui dentro para assistir uma missa. Então ela é muito grande mesmo, muito espaçosa. Tem muitas cadeiras aqui espalhadas, então você tem essas torres, né, essas pilastras aqui, que pela disposição parece que não atrapalha de assistir a missa. A galera está fazendo ali, na verdade, uma obra aqui, mas às vezes assim a gente vai falar baixinho, então a gente percebe aqui a beleza da igreja. O que podemos dizer da história dessa igreja, ela demorou quase 40 anos, ou acho que quase 40 anos para ser construída, porque o início da construção dela começou na Primeira Guerra Mundial. E depois, antes da Primeira Guerra Mundial, e depois veio a Segunda Guerra Mundial, e muito dos materiais que tinham aqui, que compõem a igreja, vinham de fora. Então foi uma demora complicada por esse momento do mundo, mas ela ficou pronta. Antes disso, tinha uma igreja aqui, que foi uma igreja feita pelos indígenas, datada de 1551, é muito antiga. Então essa igreja foi derrubada e foi feita essa nova igreja. Então é muito interessante esse processo aqui. Agora a gente está chegando perto do altar. O altar é bem longo, né? Então a gente daqui consegue ver um pouquinho. Vou mostrar para vocês a beleza e o tamanho disso. É um altar bem grande assim. Eu vou dar o zoom para vocês. Aí, ó. A gente pode ver o altar ali. Bem bonito. Tem os locais ao redor ali, eu acredito que devem ser um clero em si, ou até às vezes um coral. Aqui a gente tem um púlpito. Eu não sei exatamente, provavelmente o púlpito deve ser para as pessoas que cantam ou falam salmo ou algo assim. E aqui podemos ver de costas como é a igreja e o tamanho dela. É bonito, né, galera? É grande pra caramba. Eu gosto dessas estruturas magníficas assim. Um outro detalhe interessante é que o Santíssimo dessa igreja, ele não fica exatamente no centro do altar. Ele fica ao lado do altar. Então você tem uma capela específica e destinada ao Santíssimo. Fica ao lado aqui do altar. Então vocês podem ver aqui, ó, a entrada da capela, que fica ao lado do altar. Então você pode vir aqui, ou na capela do Santíssimo, que fica aqui ao lado. Você pode vir aqui fazer suas orações, tem as cadeirinhas, tudo bonitinho para vocês virem aqui. Vamos chegar um pouquinho perto para vocês verem ali também onde fica o Santíssimo. Eu optei por não falar muito ali dentro, porque tinha gente orando e ali é muito pequenininho. Se eu falo, eu atrapalho. O resto da igreja até que ele funciona meio como um museu também, tem muita coisa espalhada, então tem muita gente o tempo todo, turista, mas ali no Santíssimo é um pouco bem mais silencioso, eu optei por não falar. Mas vocês perceberam, depois vocês podem voltar aí, que o Santíssimo ele é das cores amarelo e verde, porque na época que criaram a igreja optou-se por esse tipo de material para remeter às cores da bandeira do Brasil. Aqui, ao lado do Santíssimo, embaixo do altar, você tem a entrada da cripta. Então essa cripta é bem interessante, são dois lados, você pode entrar, claro, pelos dois lados, onde tem 32 sarcófagos na verdade, para sepultar pessoas da igreja ou pessoas relevantes da sociedade brasileira. Eu descobri aqui, eu achei que não, para visitar a cripta você precisa fazer uma tour. Não é muito caro não, é R$20. Só que agora no horário que eu vim, parece que é o horário que a galera já está lá. E o próximo é daqui a uma hora e pouquinho, e eu não sei se eu vou conseguir ir. Aqui a gente tem um outro lado da cripta, da entrada, o pessoal já está lá dentro. Então eu acabei perdendo o time de ir para a cripta. Mas já antecipando, é uma cripta bem interessante. São 32 sarcófagos, se não me engano, 18 pessoas estão enterradas lá nesse momento. E tem muita gente interessante que está enterrada ali. Claro que o primeiro a ser enterrado ali foi o bispo que montou, né, que fez aí toda a igreja, mas tem alguns pontos bem interessantes, né? O primeiro é que está enterrado ali, ou está sepultado ali, o índio Tibiriçá, que é o cacique Tibiriçá.
cacique Tibiriçá ele foi muito importante para a fundação de São Paulo. Ele foi batizado e foi catequizado pelo José de Anchieta, pelo padre José de Anchieta. Então, isso já mostra muito a importância dele e ele está sepultado aqui. E outro caso interessante que eu vi, que eu li, não sei se é verdade, vocês podem colocar no comentário aí para ver se é verdade, é a rainha Silvia da Suécia, que ela é filha de brasileira, ela é descendente do cacique Tibiriçá. Então você vê aí, né? Os indígenas já se misturaram aí à sociedade, então ela é descendente dele e hoje ela é rainha, princesa Silvia da Suécia. Que loucura, né? Aqui ao lado existe um mosaico bem bonito, que na verdade é um altar, que eles chamam de altar de Santana. Santana foi a mãe de Maria, a avó de Jesus. Então nessa imagem você vê ali Maria pequenininha sendo segurada por Santana. Então é uma imagem bem legal, bem bonita, um mosaico gigante que tem aqui ao lado. As imagens estão ao redor ali. A gente tem ali Ana e Samuel, Sara de Abraão, Eva, Santa Epifânio, São Joaquim, São João VII, Pio IV, São Gregório XV, São João Damasceno, Davi, Ana Profetisa e Santa Isabel. Então você tem ali todos mostrados. Bem bonito, é grande pra caramba, gostei. A igreja está enchendo aqui, mas geralmente eu não sabia. Acho que eu peguei um horário que não tinha missa justamente para não gerar essa confusão. Mas ela tá enchendo aos poucos. Aqui também tá tendo obra, então vamos ver. Aqui, galerinha, a gente tem, se não me engano, deve ser aqui um confessório ou alguns confessórios. Não sei se eles são utilizados. Não tem nenhuma placa aqui, então provavelmente eles devem ser utilizados nos horários de confissão. A confissão aqui, porque não tem nenhuma plaquinha falando, não parece, pode ser utilizado. E também aqui dentro da igreja você tem a lojinha. Acho que é a primeira vez que eu vejo uma igreja que a lojinha em si está dentro da igreja. Bem bonita, para comprar coisinhas que você quiser aqui. Mas continuando aqui a nossa tour, então estamos aqui chegando em outro momento. Tem um quadro aqui, mas a pessoa veio cegueta, então eu não consigo ler para explicar para vocês o quadro, mas é bem bonito. Talvez eu não tenha vindo no momento bom da igreja, porque tem muita coisa fechada, tem muita coisa sendo colocada aqui ao redor. Já até sei o que é. Tem um espetáculo que está rodando aqui por São Paulo, não é um espetáculo, mas vários espetáculos, que é um espetáculo de luzes, onde eles instalam várias luzes na igreja, e aí você paga o ingresso e é muito bonito. A igreja que eu frequento durante, eu acho que os 6 meses ano passado, eles tinham essas luzes para falar de Gênesis, então era bem bonito assim, mas ocupa um espaço muito grande da igreja em si e da estrutura da igreja. E aqui, pelo que eu estou vendo, eles estão instalando isso, então muitas coisas estão meio fechadas aqui para a gente passar, mas a gente vai tentando mostrar para vocês o que dá para ver. Aqui a gente tem a pia batismal, bonita, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver ela de forma mais ampla. Aqui, ó. Acho que não. Mas aqui você tem toda a pia batismal. Então a coluna central de mármore amarelo de Sena, globo sob a coluna de Luzita do Chile estrelas. Então ela deve ser utilizada para batismo aqui, né? Bonita, bem bonita. Aqui, já que a gente não vai subir lá onde tem os sinos, né? Aqui você tem uma réplica dos sinos, da parte dos sinos, da torre dos sinos, né? Não sei se dá pra ver aqui, mas ele mostra como funciona. Talvez em um outro momento, quando eu passar aqui, a gente pode subir e ver lá a torre dos sinos. Deve ser uma escadaiada pra gente subir lá. Agora, aqui ao lado da igreja tem uma exposição, uma mini exposição sobre os vitrais da igreja.
isso é muito interessante, né? Todo mundo fala da beleza dos vitrais, mas esses vitrais aqui, eles contam a história da fundação da igreja, da fundação de São Paulo e da fundação do Brasil. Então a gente consegue ver aqui nesses vitrais. Então eu recomendo mesmo vir aqui e dar uma olhada nessa exposição, porque vai explicar para vocês os vitrais e você não vai ficar achando que o vitral é só uma coisinha bonitinha, mas sim algumas histórias. Vamos passar por eles aqui, ó. E vocês conseguem ver tudo. Eita, tem um negócio aqui, deixa eu ver. E essa... Tem um negócio legal aqui, não sei se você vai conseguir ver, é como se fosse uma lupa, e essa lupa mira o vitral do outro lado. E aí você consegue ver esse vitral com todo o esplendor dele. Recomendo, legal pra caramba. Esse vitral ali é o vitral com a imagem de Nossa Senhora do Carmo, produzido na década de 1940. Autoria de Sorenheim Filho, realizado por Casa Conrado. Bem legal. Bem legal esses vitrais aqui. Aqui tem uma imagem, um holograma, uma coisa assim, bem grande que mostra. Na verdade está mostrando a catedral no seu esplendor. Preâmbulo, blá 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 blá. Aqui tem outros confessionários. Então esses confessionários eles podem... Esses aqui provavelmente não sei, talvez eles sejam usados também. Mas como tem essa exposição aqui, talvez ele esteja parado, não funcionando, só o outro lado funcionando. Aqui tem uma coisa bem legal que eu vi aqui quando eu entrei, que ele está mostrando algumas cores, alguns aromas. Então aqui, por exemplo, aroma de uva roxa. Aí você aperta aqui, ó, dá uma apertada aqui, cheira, e aí você tem um cheiro de uva roxa. Aqui a gente tem lírio, ó. Você cheira, cheirinho de lírio, apesar que o cheiro de lírio parece mais cheiro de borracha do que de lírio. Então, não sei porque eu acho que ele está mostrando o tipo de coisa que tem nos vitrais, assim, se tem uvas nos vitrais, rosas nos vitrais, qual rosa, qual uva e por aí vai. Aqui a gente tem outra cena que é com cenas da vida de São José, outro binóculo que a gente pode olhar. Vamos ver aqui se vocês conseguem ver. Que legal. Não é bom ver assim na câmera não, mas recomendo virem aqui para ver, é bem bonito. Outro ponto histórico relevante nessa catedral é que ela, por exemplo, abrigou o velório do Santos Dumont. Então foi feito aqui nessa catedral esse velório, foi bem legal. Aqui vocês podem ver o negócio que eu falei da obra. Então você vê que a galera está trabalhando ali, fazendo, já tem algumas coisas, essas coisas pretas instaladas aqui, onde vão jogar a luz para cima e essas luzes fazem uma dinâmica bonita e interessante. Só que com certeza, enquanto acontece isso, a igreja ela perde um pouco da estrutura dele. Nada demais, né? Mas eu talvez não vim com a igreja em todo o seu esplendor. Como eu falei para vocês sobre as obras que estão tendo lá dentro, é para iniciar esse espetáculo, chama Luminescência, onde eles escolhem um tema, não sei qual o tema que vai ser aqui, e eles fazem essa iluminação no topo da igreja. É muito bonito, geralmente é feito à noite, cobra-se ingresso, vale a pena vir. Na igreja que eu frequento, estava tendo isso no semestre passado. Outra coisa que eu passei batido e não falei com vocês aqui, porque aqui tem um órgão, que é um órgão gigante pra caramba, são 5 teclados. Esse órgão está sendo reformado, é o maior órgão da América Latina. E aqui a gente consegue ver um pedacinho dos tubos dele. Aqui, ó, a gente consegue ver um pouquinho. Vamos subir aqui na escadinha, do lado, atrás do altar, na verdade. Aí a gente consegue ver ali os tubos dele, não sei, poxa, são acho quase 12 mil tubos feitos à mão.
e ele contorna todo o altar. Aqui a gente está do lado do altar, bem na entradinha da cripta, e ele é muito grande. Ele não estava funcionando há muito tempo, e ali eu vi uma plaquinha que o Bradesco está fazendo a reforma dele, porque era meio caro, todos os equipamentos deles vêm da Itália, então um pouco difícil de ser feito, mas está sendo feito. Então parece que o órgão vai voltar a funcionar em breve. Lá atrás deve ser, não sei onde fica o coral. O coral pode ficar no palco ou pode ficar lá em cima. Mas a igreja, ela é muito grande, isso é bem legal. E ela funciona também muito como um museu, né? Eu já falei com vocês do sarcófago, de tudo que a gente faz, mas de tudo que tem aqui. Mas fundar aqui, né, sem entrar nas tours, não tem muita coisa, né? Você vai aqui, vem na nave principal, chega no altar, depois vai para a direita, vai para a esquerda, tem ali, a gente vai tentar ver o outro mosaico do outro lado, mas como estava tendo obras, a gente não conseguiu passar pelo outro mosaico. Agora tem uma turma aqui fazendo um tour aqui também. Vamos ver do outro lado, onde provavelmente a gente consegue subir e ver o outro lado do tubo também, do tubo do órgão. Bora lá. A gente está do outro lado do altar. Aqui, pelo que eu percebi, é onde rola o tal do brunch. Talvez um dia a gente venha nesse brunch aqui para ver de qual é. Mas aqui a gente consegue ver também um pouquinho mais do altar. Deixa eu mostrar para vocês. Ali tem um altar, dá para vocês verem ali o que acontece, como funciona ali o altar. Bem bonito, a igreja é muito bonita, mas sei lá, eu senti falta de mais circulação, de mais lugares. Entendo que não é só uma igreja, também é meio que um museu, né? Então você liberando tudo para as pessoas andarem pode ficar um tanto quanto caótico, e essa não é a ideia de uma igreja. Falando disso, voltando a falar da cripta, né? Então, a gente tem lá o Índio Tibiriçá, a gente tem o padre do balão, cara. Não o padre do balão que se perdeu, mas o padre que inventou o balão. Ele está enterrado, ele está sepultado aqui também. Então, é bem legal. Eu quero voltar aqui para fazer o brunch e para fazer o tour completo, para conhecer mais a igreja. E aqui do outro lado, a gente já tem aqui algumas caixas, né, da questão de luz que vai ter aqui, mas a gente tem um outro mosaico. Eita, errei aqui, não é zoom. A gente tem um outro mosaico, que é o mosaico, o altar de São Pedro Apóstolo, patrono da cidade de São Paulo. Então o mosaico é um altar, né, também bem bonito, bem simbólico. É muito interessante a gente entender que a religião católica é uma religião com muito simbolismo. Então, cores, pessoas, a forma, o material, tudo que é feito, toda obra de arte que é feita dentro de uma igreja, ela tem um simbolismo muito grande. E aqui a gente tem um altar de São Paulo Apóstolo. Do lado ali a gente tem os ícones, né? A gente tem ali as esculturas ali, tem São Pedro, Santo Ananias, Santo Estevão, São Barnabé, São Lucas Evangelista, São Timóteo, São Tiago, São João Evangelista, São Marcos Evangelista, São Tito, São Filemão e Santa Priscila, que parece ser a última ali no canto direito, no meu canto direito. Mas é muito bonita a imagem. Vamos passar aqui caminhando e vocês podem ver os lustres aqui e um outro ponto de vista do teto da igreja, ou do alto da igreja, que é muito bonito, né? Eu sempre quando vou em igreja assim, de teto alto, eu fico igual um bobo, olhando para cima assim, para ver as coisas. Então eu estou te colocando um pouco dessa visão de bobo que eu faço quando eu venho em igrejas que tem aí o pé direito gigantesco. Então a gente pode ver aqui, ó. Deixa eu ver. Olha, ainda tem meio que um negócio ali, ó. Vamos passar. Deixa eu ver aqui. Eu acho muito bonito. Como informativo, então os horários da missa, de segunda a sábado, meio-dia, aos domingos, 9, 11 e 16. Bom, pessoal, o que posso lhes dizer é isso. É uma igreja muito bonita, muito grande,
com todo o simbolismo que ela merece. Se faltou alguma coisa aí da história, quem sabe, por favor, deixe aí nos comentários, eu leio todos os comentários e respondo-os. Eu acho que vale a pena vir aqui para ver o brunch, para fazer o brunch, para fazer o tour completo, para ir à cripta, entender ainda mais a história. Eu peguei o horário errado aqui, mas eu pretendo voltar e fazer isso. Mas o importante é que eu mostrei para vocês. E voltando a falar um pouquinho do princípio desse programa, é para mostrar realmente o quão a religião católica ela se envolveu na cultura, se envolveu na sociedade e principalmente ajudou a sociedade a chegar onde ela está. E a sociedade aqui não chegou sozinha com a religião apenas como um adorno dessa sociedade. Então, para mim, uma das coisas mais emblemáticas dessa igreja é o sepultamento do cacique Tibiriçá aqui. A gente tem uma narrativa falando muito dessa questão do povo indígena, mas a gente esquece um pouco da história, a gente não está falando um pouco da história dessa junção dos índios com os portugueses, com a religiosidade, né, os índios que se transformaram em cristãos também e que construíram esse país. São Paulo é um exemplo disso, né? O cacique Tibiriçá foi um cacique que ajudou na fundação. A gente está falando que antes dessa igreja, que foi fundada em 1954, tinha uma igreja que foi construída por indígenas de 1551. Então é importante a gente ver a nossa história, entender a história e principalmente entender a história da Igreja Católica dentro da história do nosso país. Só assim que a gente vai conseguir realmente olhar para frente, tá legal? Então fiquem aí com essa beleza de igreja. Deixa eu mostrar para vocês aqui a entrada novamente. Vai!